E aí, já parou para pensar o que o preço daquele cafezinho de manhã tem a ver com ter ou não ter emprego na sua cidade? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a resposta para isso está num debate gigantesco de ideias. Um debate que, olha, molda o nosso mundo e muitas vezes a gente nem se dá conta. Pois é, essas forças são, na verdade, teorias econômicas que vivem em pé de guerra. Cada uma delas dá uma resposta totalmente diferente sobre como a sociedade deveria se organizar, qual o papel do governo, o que gera riqueza ou pobreza. É uma verdadeira batalha de gigantes do pensamento, sabe? E essa batalha definiu séculos da nossa história. Bora fazer uma viagem por essa história então? A gente vai começar com o nascimento da ideia do livre mercado, depois vamos passar pela sua crítica mais pesada, ver como as grandes crises da história forçaram o surgimento de novas soluções e, por fim, entender como essas ideias antigas ainda estão aí, brigando pelo poder até hoje. Ok, vamos lá. Nossa jornada começa numa Europa que estava mudando completamente. O sistema antigo, o mercantilismo, onde reis e governos controlavam tudo com mão de ferro, estava sendo sacudido por uma força nova e avassaladora, a Revolução Industrial. Imagina só, por 300 anos a regra era clara. A riqueza de uma nação era medida pelo ouro que ela tinha guardado, ouro esse acumulado com um controle estatal super rígido e, claro, com a exploração de colônias. Mas aí, em 1776, um filósofo escocês chamado Adam Smith chegou com uma ideia que virou tudo de cabeça para baixo. A verdadeira riqueza vem da liberdade econômica das pessoas. E essa frase aqui é o pulo do gato. Para Smith, o que faz o mundo girar não é a bondade das pessoas, mas o interesse de cada um. Quando o padeiro se esforça para fazer o melhor pão para vender mais, ou o cervejeiro melhora a receita para ganhar mais clientes, a sociedade inteira sai ganhando, mesmo que essa não fosse a intenção original deles. É genial, né? E essa coordenação que acontece quase que, do nada, ele batizou de mão invisível. Pensa, o quão revolucionário era isso na época. O governo não precisava dizer para ninguém o que produzia ou quanto cobrar. O mercado, sozinho, por meio da oferta e da demanda, se organizaria, se autorregularia. A recomendação era bem simples e direta, laissez-faire, que quer dizer, basicamente, deixa fazer, deixa rolar. Ou seja, o mínimo de intervenção do Estado na economia. Só que essa liberdade toda da Revolução Industrial não trouxe só coisa boa. Pelo contrário, ela criou fortunas absurdas, sim, mas do lado de uma miséria profunda. E esse cenário acabou preparando o terreno para a crítica mais poderosa que o capitalismo já viu. E aí entra em cena Karl Marx, um jornalista e filósofo alemão. Ele viu de perto as fábricas superlotadas, as jornadas de trabalho completamente desumanas, a vida difícil do novo proletariado. Onde Adam Smith via a harmonia e uma mão invisível, Marx viu um sistema construído em cima da exploração. Para Marx, a história não era uma caminhada tranquila rumo ao progresso. Era um campo de batalha. A luta de classes era o motor de tudo. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas das máquinas. Do outro, o proletariado, a galera que só tinha a própria força de trabalho para vender. E segundo Marx, esse sistema era, por natureza, um sistema de conflito. Tá, mas de onde vinha o lucro do dono da fábrica? Marx respondeu isso com um conceito central, a mais-valia. A lógica é mais ou menos assim. Um operário trabalha, vamos dizer, 10 horas por dia. Em apenas uma parte desse tempo, tipo 4 horas, ele produz o valor que equivale ao seu salário. Esse é o trabalho necessário. Mas e o resto do dia, as outras 6 horas? É trabalho excedente, que não é pago. E esse valor extra, a mais-valia, é que vira o lucro do capitalista. Para Marx, isso era exploração na sua forma mais pura. Bom, esse debate entre liberais e marxistas marcou o século XIX. Mas aí veio o século XX e trouxe uma crise que simplesmente quebrou as pernas do pensamento clássico. A Grande Depressão de 1929. Foi uma catástrofe global que a tal da mão invisível parecia totalmente incapaz de consertar. Gente, o número é assustador. 1 em cada 4 trabalhadores sem emprego. A produção simplesmente desabou. As pessoas estavam passando fome, de verdade. E a teoria clássica dizia que, calma, os mercados vão se ajustar, os salários vão cair um pouco e logo o emprego volta. Só que não voltou, não aconteceu. A economia entrou num beco sem saída, um ciclo vicioso de desemprego que não acabava nunca. A tal da mão invisível parecia que tinha simplesmente evaporado. É nesse cenário caótico que surge o economista britânico John Maynard Keynes. Ele sacou que em tempos de crise braba, as ideias antigas simplesmente não serviam mais. Era preciso pensar fora da caixa. Keynes veio e disse, olha, as economias não se curam sozinhas não, e elas podem sim ficar presas num desemprego altíssimo por muito, muito tempo. A grande sacada de Keynes foi a demanda agregada.
Ele percebeu que numa recessão, as pessoas e as empresas ficam com medo e param de gastar. O consumo e o investimento vão lá para baixo. Qual a solução, então? Se o setor privado não está gastando, o governo precisa entrar em campo. O Estado devia aumentar seus próprios gastos, por exemplo, com obras públicas, para injetar dinheiro na economia, dar um gás na demanda e quebrar o ciclo do desemprego. Era exatamente o contrário do laissez-faire. E não é que as ideias de Keynes deram certo? Elas dominaram o mundo por décadas, numa época de muita prosperidade depois da guerra. Mas lá nos anos 70, uma nova crise apareceu. Uma crise que o modelo keynesiano não conseguia explicar. E isso abriu a porta para um contra-ataque poderoso das ideias de livre mercado. O nome do monstro era estagnação, ou seja, a economia parada, estagnada e ao mesmo tempo os preços subindo sem parar. Para a teoria keynesiana, isso era um paradoxo, não devia acontecer. O modelo dizia que era uma coisa ou outra, ou inflação alta com um desemprego baixo, ou o contrário. Ter os dois ao mesmo tempo era um nó na cabeça dos economistas. E essa crise toda abriu caminho para um retorno triunfal das ideias de livre mercado, com gente como Milton Friedman na liderança. E aqui a gente vê a diferença gritante entre as duas visões. Para o keynesiano, numa crise, o governo tem que ser um motor de arranque, gastando para criar emprego e demanda. Já para um monetarista como o Friedman, essa intervenção toda é o problema, não a solução. Para ele, a única coisa que o governo devia fazer era controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia. Simples assim. O resto, deixa que o mercado resolve. Essa frase do Friedman virou quase um mandamento. Para ele, a causa da inflação não tinha mistério. Era o governo imprimindo dinheiro demais, ponto final. A solução, portanto, também era simples. O Banco Central deveria ter uma regra clara, previsível, para o crescimento da quantidade de dinheiro, e só. Qualquer outra tentativa de mexer na economia só ia piorar a situação. E mais uma vez, o pêndulo da história virou. Aquela era de ouro do keynesianismo ficou para trás e deu lugar à ascensão do monetarismo e do que a gente chama de neoliberalismo. Políticas de desregulamentação, privatização, controle rígido da moeda, tudo isso foi implementado por líderes como Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido. E isso mudou a cara da economia mundial. E assim a gente chega nos dias de hoje. O mais curioso é que esse debate está longe de acabar. Na verdade, a crise financeira de 2008 e as crises mais recentes que a gente tem vivido só jogaram mais lenha nessa fogueira, reacendendo todas essas discussões antigas. E quando a gente olha para trás, o que a gente vê? Que cada grande escola de pensamento deixou um legado bem complexo, com luzes e sombras. O liberalismo clássico nos deu as bases do livre comércio, mas também crises terríveis. O marxismo apontou problemas sociais que eram reais, mas suas aplicações práticas levaram muitas vezes a regimes autoritários. O keynesianismo construiu estados de bem-estar social incríveis, mas tropeçou na estagflação. E o neoliberalismo é frequentemente ligado ao aumento da desigualdade e à crise de 2008. Fica bem claro que nenhuma ideia foi uma solução mágica para tudo. Então, a pergunta que fica no ar é: e agora? Para onde a gente vai? Diante dos desafios gigantescos que a gente tem pela frente, de inteligência artificial a mudanças climáticas, as respostas antigas já não parecem mais suficientes. O grande debate econômico continua e a busca pela próxima grande ideia que vai moldar o nosso futuro, bom, essa busca está mais viva do que nunca.